Uma garçonete que trabalhou no pub onde o Richard Gere trabalhou no período em que ele trabalhou lá, deu uma entrevista para o Daily Mail dizendo como que era pesado e tóxico aquele ambiente de trabalho. Ela afirma ainda que ela duvida muito que o Richard Gere tenha sido vítima de perseguição e ela diz que, na verdade, a Marta da vida real que foi alvo de piadas extremamente misóginas feitas pelo Richard Gere e por outros funcionários masculinos do local. Mas embora ela tente defender a Marta, as afirmações dela acabam desmentindo muito das afirmações que a Marta da vida real fez na sua entrevista anterior, e aqui nesse vídeo nós vamos entender isso com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de Bebê Rena, porque a segunda temporada da série tá acontecendo meio que em tempo real, né? Desde que a Marta da vida real deu uma entrevista de 1 hora para o programa do Piers Morgan, tá surgindo aí diversas pessoas que conheciam ela na época, que conheciam o Richard Gere na época, tendo coisas pra falar sobre que eles, viram na época ali do relacionamento dos dois, e a mídia britânica não perde tempo em noticiar tudo. E como eu prometi a vocês que eu estaria vindo aqui atualizar vocês, de todas as reviravoltas dessa história, cá estou eu. Mas antes, se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes, então se você gosta desse tipo de conteúdo, confere aí os outros vídeos do meu canal. Se você gostar, sinta-se livre para se inscrever, ativar o sino de notificação e me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá e sempre receber as melhores dicas do que assistir. Vamos lá então. Uma ex-garçonete que trabalhou no Holy Arms, o pub onde o Richard Gere trabalhou durante o período de tempo que ele trabalhou lá, veio a público levantar suspeitas sobre essa afirmação que a série Bebê Rena faz de que ele foi vítima de perseguição pela Marta. Ela afirma ainda que a Marta era apenas uma das mulheres vulneráveis que eram vítimas de funcionários do sexo masculino daquele pub. Essa mulher, que não se identificou, hoje ela tem pouco mais de 30 anos, ou seja, quando ela trabalhou lá com o Richard Gere, ela tinha pouco mais dos 20. Ela era muito jovem. E ela diz que ela se sentia constantemente desconfortável trabalhando naquele lugar, porque era um ambiente muito pesado, muito tóxico, e era um ambiente que era regado também de consumo de drogas e álcool. E ainda por cima tinha uma cultura extremamente misógina. Então, aqui nesse vídeo a gente vai falar primeiro das afirmações que essa pessoa faz, sobre o Richard, sobre o pub e tudo mais. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião do que eu achei disso tudo. Essa entrevista ela deu pro Daily Mail e eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição, caso vocês queiram ler na íntegra. Mas, enfim, ela afirma categoricamente que ela não enxerga o Richard Gere como uma pessoa bonzinha, Ela não enxerga ele como mocinho da situação. Ela não o enxerga como vítima de perseguição. Ela diz que essa não era a percepção que ela teve dele enquanto ela trabalhou lá, e ela volta a afirmar mais uma vez que trabalhou lá durante o período de tempo que ela trabalhou lá e com os mesmos colegas de trabalho que ele teve. Então, assim, ela estava ali inserida naquele ambiente. Ela afirma que ela lembra muito bem da Marta da vida real e ela enxergava a Marta como uma mulher extremamente solitária e vulnerável. Ela afirma que a Marta ia no pub pelo menos 3 vezes por semana, se sentando sempre na mesma mesa em busca de alguma interação humana. Ela descreve a Marta como uma mulher solitária que frequentava o pub para procurar companhia. Só que, essas visitas frequentes da Marta acabou fazendo ela se tornar assunto entre os funcionários masculinos do pub. E a Marta acabou virando alvo da piada dos caras. E ela diz que o Richard a provocava para rir. Então ele provocava a Marta para fazer chacota mesmo, para fazer graça para os outros homens ali, os funcionários masculinos do pub, todo mundo ri junto com ele, e que isso pode ter passado a impressão errada para Marta de que ele estava afim dela. A ex-garçonete afirma na entrevista que ela sente muito pela Marta, e ela sentia muito pela Marta, porque ela não gostava de ver uma pessoa claramente vulnerável sendo alvo de piadas maldosas dos outros. Enfim, ao longo da entrevista, ela afirma algumas vezes que a Marta não estava nem um pouco estável, que ela tinha claramente problemas e que era alvo de piadas misóginas para o entretenimento dos caras. Bom, isso já desmente muitas das coisas que a Fiona disse naquela entrevista de 1 hora que ela deu pro Piers Morgan, porque ela disse que ela encontrou o Richard Gere apenas 2 ou 3 vezes, e a ex-garçonete afirma que ela ia lá pelo menos 3 vezes por semana, e a garçonete também disse que ela estava sempre sozinha, e na entrevista a Fiona disse pro Piers Morgan que ela ia lá com amigos, ou seja, já tem aí algumas divergências. Uma outra coisa, entretanto, que a Fiona disse na entrevista, parece que é verdade. Lá pro Piers Morgan, ela disse que ela sempre ia no pub, mas ela comprava refrigerante, e ela disse que ela sempre pagava pelas coisas que ela consumia, que ninguém ganha nada de graça no Holy Arms, e essa ex-garçonete disse que se lembra que ela ia lá e ela só comprava refrigerante mesmo, então assim, parece que essa parte da história é verdade, então parece que a Fiona pagava os próprios refrigerantes. A ex-funcionária diz também que no primeiro episódio da série, o Donnie oferece a Marta
uma xícara de chá, mas ela disse que isso não é verdade, porque naquela época o pub não oferecia chá, que o que tinha no pub era uma máquina de café. Tipo, e ela diz também que a Marta sempre ia lá durante a semana, né? Porque aos fins de semana o pub ficava muito cheio, mas era dos dias de semana que a Marta era uma figurinha carimbada lá. Enfim, na época o pub era administrado por 4 homens, e essa ex-funcionária disse que era um lugar extremamente misógino e que era muito ruim uma mulher trabalhar ali, sabe? Ela diz que ela constantemente ouvia a conversa dos homens falando sobre as meninas que eles saíam, falando sobre as meninas que eles transavam e sobre as meninas que eles estavam a fim de transar. E que ela nunca se sentiu confortável ali, mas ela continuou trabalhando por conta, né, que ela precisava do salário. Diz ainda que só foi contratada porque um dos chefes queria dormir com ela e que isso era uma piada pública, né? Que todo mundo fazia piada e conversava sobre isso. Foi assim que ela meio ficou sabendo dessa história e afirma também que ela própria foi alvo das piadas misóginas dos funcionários masculinos do local, tendo parte da sua intimidade exposta e que ela achava aquilo tudo um absurdo, ainda mais em um ambiente de trabalho. Afirma também que os funcionários do pub constantemente trocavam o telefone com clientes, né? Com as clientes que eles achavam atraentes e eles saíam com essas clientes com bastante frequência até, e que eventualmente ela pediu demissão porque era um ambiente de muita promiscuidade, drogas, álcool, e ela ficou mentalmente esgotada. E ela afirma também que depois que ela saiu, né, do Hawley Arms, ela nunca mais trabalhou em um outro pub porque a experiência que ela teve nesse meio que a desencorajou. E foi mais ou menos isso a entrevista. Agora, eu acho que, assim, ela tem razão em se sentir desconfortável com tudo aquilo, é óbvio, ela tá certa, ela tá na razão dela, porque nenhuma mulher deveria passar por piadas desse tipo, né? Nenhuma mulher deveria passar por comentários pesados assim, ainda mais em um ambiente de trabalho. Tudo isso é sim um absurdo, mas eu não acho que o Richard Gere escondeu nada disso na série, não. Ele retrata o pub exatamente como ela diz na entrevista, como um lugar extremamente misógino e extremamente machista. Inclusive na série, o Richard mostra como que o machismo foi prejudicial até mesmo para ele, que era homem, que após ele ter sido violentado, tudo que ele queria era se sentir homem, né? Era se sentir macho, era se sentir pertencente. Ele queria estar entre os homens e ser validado como homem pelos outros. E por isso que ele embarcava nessas piadas misóginas, porque ele queria estar ali com os caras, sabe? Fazer parte do grupo. Inclusive na série tem a cena, né, em que o Richard Gere fala pra Marta aquela piada sobre consertar as cortinas dela perto dos outros caras pra fazer os caras rir. Era óbvio que aquilo ali era uma piada misógina, era óbvio que, tipo, não era um comentário legal de se fazer, como essa funcionária disse que ela presenciou, mas, tipo, isso tá na série também, sabe? Não é segredo pra ninguém. O Richard não se vende como inocente bonzinho, sabe? Aquele mocinho que só tem virtudes na série nenhuma vez. Inclusive, grande parte da série, muitas vezes eu acabei sentindo raiva dele também, porque ele fazia muita merda, mas ele mostra na série o motivo dele fazer todas essas merdas, por conta do trauma anterior que ele teve, né? E todas as piadas machistas e misóginas que ele fez era porque ele queria se sentir validado pelos outros homens. Então, tipo, beleza essa funcionária falar tudo isso, mas no final, nessa entrevista, ela acabou não dizendo nenhuma novidade. Ah, o pub era um lugar muito desconfortável para funcionárias mulheres, porque era um ambiente de drogas, álcool e um ambiente tóxico e machista pra caramba. Sim, mas a série mostrou isso. E o Donnie, né, o Richard Gere, ele não se isenta da sua responsabilidade. Ele mostra que ele mesmo ajudou a perpetuar essa cultura machista naquele ambiente de trabalho, mas depois a gente entende que foi por conta do trauma, o trauma que fez ele ter essa necessidade de se sentir validado. Então, quando ele estava lá entre os outros homens, ele fazia piadas e comentários que ele mesmo estava desconfortável em fazer, mas ele fazia pra fazer os outros caras rirem. Assistindo a série, assim, ele nunca se retratou como bonzinho e ele mesmo mostrou como que o machismo é prejudicial até mesmo para os homens, porque ele quase perdeu a vida por conta disso. Ele tinha muito medo de contar para as pessoas o que tinha acontecido com ele, com medo que as pessoas o achassem menos homem. Ele admite isso na série algumas vezes, e isso foi o que fez quase ele tirar da própria vida. Agora, tipo, a Marta nunca tomou chá lá porque não tinha chá no pub. Cara, isso importa no final das contas se ela tomou chá, café, refrigerante, água, qualquer coisa, sabe? Isso não importa, porque o Richard, ele já afirmou em entrevistas também que Bebê Rena é uma série 100% emocionalmente fiel ao que ele sentiu, mas que, claro, algumas coisas foram alteradas por questões de narrativa também e por questões legais. Mas isso não apaga todo o trauma que ele sofreu e também não apaga o stalker que ele sofreu da Marta da vida real. Inclusive, a série mostra que a pior parte do stalker, da perseguição que ele sofria, acontecia fora do pub, né? Porque quando estava ali no pub, em geral, a Marta era uma pessoa controlada. Ela ficava ali, mas o pior acontecia quando ela saía. Indo pra casa dele, mandando 1 milhão de e-mail, ligando pra caramba, enfim, fazendo a vida dele um inferno. Então, no final, eu ainda acredito na versão mostrada na série. Mas o que vocês acham? Por favor,
Coloca aqui nos comentários. Enfim, o Piers Morgan, o cara que entrevistou a Martha, que eu comentei no meu vídeo anterior, disse no canal dele que ele mandou alguns e-mails pro Richard Gage, convidando o Richard Gage para ir no programa dele também, dar a sua versão da história, ser entrevistado pelo Piers Morgan, mas que o Richard Gage não respondeu. O Richard Gage já afirmou em outras entrevistas, né, em Tapete Vermelho, que ele tá indo para divulgar a série, que ele não vai mais comentar sobre isso, né, não vai mais comentar sobre as pessoas reais e a história real que inspirou a série. E desde então está em silêncio mesmo com tudo isso acontecendo. Mas caso ele resolva quebrar o silêncio, caso ele fale alguma coisa, eu venho aqui no canal e trago mais um vídeo contando pra vocês e atualizando vocês dessa história. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, que eu gosto bastante de ler o comentário de vocês. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Compartilha o vídeo com seus amigos também. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.